Shalom, pessoal. Arrumando tudo aqui para live. Daqui a pouco tem entrevista. Roche Carlos vai estar aqui nos prestigiando aí, falando um pouco sobre o mês de Elu. É o mês que estamos agora. O mês de Elu é um mês judaico. Ele vai explicar um pouco sobre o mês, como que funciona. Fernando, boa noite, Fernando. Bem-vindo à live. A live não começou oficialmente, tá? Só tô arrumando as coisas aqui, vendo como é que tá a câmera, como estão as coisas aqui. Tá tudo certinho, o som tá saindo legal aí. Só mandar aí nos comentários. Daqui a pouco, Roche Carlos, falando um pouco sobre o mês de Elu. Tô dando uma olhadinha aqui na transmissão, como tá saindo, como estão as coisas por aqui. Otávio, boa noite, Otávio. Fica por aí que daqui a pouco tem live. Live já tá tendo, né? Não tá oficial ainda. O Roche Carlos daqui a pouco tá chegando. Não sai da live não, galera. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ainda sua postura. Abaixar um pouco essa câmera. Abaixa. Isso. Tá mais pra baixo um pouquinho. Só entrando aí. Eu entrei aqui, ó. Ótimo. Não é oficial ainda, tá, pessoal? Vai entrando aí, vai entrando, tá bom? Daqui a pouco tem entrevista. Você pode falar pra ele o que vai ser falado, que ele vai estar, tá bom? Tá bom. Essa é minha esposa. Ela é minha esposa, ela é assessora, ela é... ela faz tudo no programa Podcast da Restauração. Deixa eu ver como é que tá a posição do seu corpo. Levanta mais ereto. Isso. Vamos lá. É isso aí, pessoal. Deixa eu ver quanto tempo falta para o Roche aparecer aí né? na live. 10 minutos. 10 minutos de... Ó, já falando para vocês que estão aí na live, vai ter programa domingo, tá? Podcast da Restauração na Vibe Mundial FM ao vivo, ao vivaço, tá bom? Vai ter programa no domingo, que maravilha, hein? O que hoje que vocês vão falar hoje na live? Vamos falar sobre o mês de Elu, todas as festas, como que funciona lá, como que funciona a festa do mês de Elu. E... não, a festa, né? Ai, caramba, tô me perdendo. Vamos falar sobre o mês de Elu, como que funcionam os meses na cultura judaica e quais são as festas que tem no mês de Elu, ele vai falar também, tá bom? E, ó, o pessoal tá entrando, vou falar novamente, domingo tem programa, tá bom? Domingo tem podcast da Restauração ao vivo na Rádio Vibe Mundial FM, no Instagram da Vibe Mundial FM e no YouTube, no YouTube da Vibe Mundial FM e no YouTube do podcast da Restauração também. Podcast da Restauração, é só pesquisar lá que você acha rapidinho. É o único podcast da Restauração, graças a Hashem. Só pesquisar. Quem não se inscreveu ainda, se inscreve no canal, tá? Domingo tem programa ao vivo, segunda-feira também, tá bom? É só se inscrever lá e ativar o sininho. Pode anotar suas anotações, né? Do Roche Carlos. Roche Carlos daqui a pouco tá aí, tá, gente? Eu tô só começando a live para o pessoal ir chegando, tá bom? Fiquem aí, não saiam da live. Faltam alguns minutinhos para o Roche Carlos aparecer. Dá tempo para tá bom? anotar. Vamos lá? Roche Carlos, você vai falar sobre o mês. Vou escrever. Isso. Ok. Só anotando aqui algumas perguntas, pessoal.
Pode deixar aqui que eu... Isso. Tá aqui as anotações, tá? Obrigado. Vai chegando na live aí, pessoal. Não saiam da live, tá? Não saiam da live. Aproveita e já manda as curtidas, tá bom? Quando o Roche aparecer aí, eu já... Ah, ele apareceu. Só mandar o convite. Deixa eu ver se eu consigo mandar aqui. Aê! Shalom, Roche. Aceita aí o convite. Aê! Apareceu. Shalom. Como é que tá o áudio aí? Shalom. Tá tudo bem? Tá tranquilo? Tá tranquilo, o áudio tá ok. Como é que tá o meu áudio aí? Também tá perfeito. Maravilha. Esse é o Roche Carlos, para quem não conhece, quem tá na live agora, vai chegando aí, manda para todo mundo, tá? Nos particular aí, manda essa live para o pessoal. Roche, se apresente para o pessoal, por favor. Ok, sou o Orochi Carlos Alexandre, sou um dos líderes aqui da congregação Missão Berechite, aqui em Niterói, no Rio de Janeiro, né? E vivemos essa realidade de restauração, de busca, né? Dessa restauração, de trazer de volta, na verdade, tudo aquilo que a igreja perdeu na sua história, na sua caminhada, e buscando crescer a cada dia mais, através daquilo que o Eterno tem trazido à nossa vida, tem nos revelado, né? E tem chegado a cada um de nós. E estou aqui disponível aqui para a gente estar batendo esse papo gostoso aqui nessa noite de quinta-feira. É isso aí, vamos conversar. Hoje nós vamos conversar sobre o mês de Elul, que é o mês onde estamos, né? Eu vi muitos vídeos do seu Instagram, do Instagram da sua congregação, né? Tocando o shofar. Explica um pouco para o pessoal o que é esse mês. Por que esse mês é tão especial? Vamos lá, a gente tem muita coisa para falar e eu queria até começar falando que hoje, não sei se por acaso ou por algo que o Eterno trouxe à nossa vida, né? Hoje, dentro do mês de Elul, é um dia muito importante. Exatamente nesse momento, né? Ao pôr do sol de hoje, porque nós estamos no dia 15 do mês de Elul, né? Depois eu vou dar uma explicação, a gente vai dar uma caminhada aqui para poder explicar o significado e a importância de compreender os tempos, né, os ciclos estabelecidos pelo Eterno. Mas hoje é dia 15 do mês de Elul, nós estamos exatamente no meio do mês de Elul, no centro do mês de Elul. E o que isso tem de belo, né? Se o pessoal que estiver em casa aí, estiver com o céu aberto, for lá fora, dar uma olhada, vai ver que a lua, ela está uma lua cheia na noite de hoje, né? Perfeita. Lua cheia. E assim o povo de Israel, eles conseguem compreender os tempos e até as datas, né, do mês dentro do calendário judaico, através dessa observação da posição da lua, né? A gente vai tratar um pouco desse assunto aqui, mas o mês começa com o primeiro facho de luz, né, que alcança a lua, que chega na lua. E aí, na lua cheia, você está no centro do mês, no dia 15 daquele mês, e depois ela começa como se estivesse se esvaziando, né? Qual é a primeira informação que a gente tem aqui para estar trazendo desse símbolo dessa lua cheia no dia de hoje, dia 15 de Elul? É que dentro da cultura judaica, cada mês tem uma essência, cada mês tem uma revelação, cada mês tem uma mensagem que é liberada naquele mês e que quando a gente se conecta com aquela mensagem e com aquela informação, a gente é alcançado por aquela essência, né? E a gente vive aquela realidade, né? Inclusive é um dos entendimentos do significado da palavra tempos ou moedim, que a gente vai daqui a pouco entrar aqui também. É você viver aquela realidade, é ser envolvido por aquele ambiente, por aquela realidade. E dentro da tradição judaica, o que eles entendem é o seguinte, que quando o facho da luz começa a alcançar a lua, ali demarca o primeiro dia de cada mês, que é um dia até de celebração, né? Que é Rosh Chodesh, né? O primeiro cabeça do mês, né? E a partir do momento que a luz vai trazendo revelação à lua, ela vai se mostrando, né? No decorrer daquele facho que vai alcançando a luz, é como se a revelação daquele mês
como se a essência daquele mês estivesse alcançando a nossa vida, sendo revelada a nós, porque a lua ela tem uma relação com o povo de Israel. Então, quando nós chegamos no dia 15, é como se houvesse uma mensagem do Eterno para cada um de nós, assim, olha, eu já revelei, eu já coloquei presente diante de vocês toda a essência e toda a mensagem desse mês, ela se torna plena hoje, 15 de Elul. Nós estamos diante da plenitude da mensagem do mês de Elul, né? Interessante que quando a gente fala isso, Josimar, as pessoas falam assim, poxa, mas depois vai começar a ter o esvaziamento, né? A luz vai começar a ir embora, então eu vou perder essa essência, né? É uma das perguntas que as pessoas fazem. Mas, na verdade, o entendimento judaico não é que você perde aquilo que você recebeu. Na verdade, você agora vai dando espaço, você permanece com aquela revelação, mas você dá espaço para algo novo que vai surgir no mês seguinte. Então, é um levar você a um outro nível, né? A algo novo que vem da parte do Eterno. E esse mês, o mês de Elul, é uma grande preparação exatamente para aquilo que nós vamos viver no próximo mês, que é o mês de Tishrei, né? Onde nós temos uma sequência de celebrações aqui para estar tratando. Estou dando só uma pegada geral aqui, para depois a gente trabalhar os pontos com bastante calma aqui. Porque no próximo mês, o próximo Rosh Chodesh, o próximo momento, a lua vai se esvaziar, o próximo facho de luz vai demarcar o dia 1º do mês de Tishrei, né? E é exatamente o dia 1º de Tishrei onde a gente tem a celebração de Yom Teruah, né? Também conhecida como Rosh Hashanah. A gente vai falar sobre essa diferença, né? Yom Teruah e Rosh Hashanah, o que significa isso, a gente vai poder estar trazendo hoje aqui também. E logo depois, 10 dias depois de Yom Teruah, nós temos Yom Kippur, esse grande dia, o dia mais importante dentro da tradição judaica, dentro das celebrações. Nós temos Yom Kippur no dia 10 e depois, dia 15, mais uma vez, lua cheia, plenitude da revelação que culmina em Sukkot. E aí nós temos o tempo da celebração de Sukkot ou tabernáculos, né? Como muitos falam, né? Como é chamado por muitos, festa das cabanas, tabernáculo. Mas eu queria estar trazendo aqui, Josimar, quando quiser me interromper, pode interromper. Pode falar. O pessoal fala que eu falo demais, que eu falo muito. Já vou te perguntar uma coisa que você falou, e aí eu vou perguntar sobre isso. Mas pode falar o que você ia falar. Porque eu acho importante a gente, dentro desse tema, de tratar o assunto de um mês, o que um mês significa, né? O que ele revela, para a gente entrar na mensagem que está inserida dentro do mês de Elul, é a gente reconhecer a importância. Que importância tem eu compreender os meses, eu estar sintonizado com os meses estabelecidos pelo Eterno, né? Será que o Eterno realmente dá esse valor a essa compreensão, a esse discernimento dos meses, né? Essa é uma pergunta que chega logo de início a nós. E melhor ainda, sobre isso aí que você está falando. No Novo Testamento, existe alguma indicação para isso? Será que no Novo Testamento tem para a gente celebrar esses meses? Por exemplo, você falou Lua Nova. Tem alguma coisa sobre Lua Nova no Novo Testamento? Tem texto do Novo Testamento fala a celebração da Lua Nova, né? Sempre que a gente vê essa menção da Lua Nova, tanto na Brit Hadashah, o Novo Testamento, como no Tanar, né, chamado de Antigo Testamento, sempre que cita essa questão da Lua, né, a Lua Nova, cita também a Lua cheia em alguns momentos, está falando desses ciclos estabelecidos pelo Eterno. E olha que coisa interessante, a importância que o Eterno traz aos ciclos estabelecidos é tão grande, ao calendário, que quando o povo de Israel ele vai sair do Egito, né, quando ele é liberto do Egito, e ali, a partir daquele momento, eles vão ser chamados de meu povo pelo Eterno, ali vai ser estabelecido o povo de Israel. Qual foi o primeiro mandamento, a primeira instrução que o Eterno dá para aquele povo ao sair do Egito? A primeira instrução que surge, vocês agora são povo, né? Eu liberto vocês do Egito, e a primeira instrução, para ver a tamanha importância de compreender os tempos. A primeira instrução que o Eterno dá para o povo de Israel, ao tirar eles do Egito, é calendário.
esse será o primeiro, passará a ser o primeiro mês do calendário de vocês a partir de então. Então você vê como que o Eterno está atento e preocupado com a compreensão dos tempos e os ciclos que são estabelecidos por ele, né? Então esse é um ponto para a gente reconhecer, porque isso foi perdido, Josmar. Na história da igreja, a gente se distanciou dessa compreensão dos tempos, e até pior, né? Foi paganizado, né? Hoje nós celebramos um calendário, celebramos festas que não são festas que contêm revelação da Torá e instruções do Eterno. Mas celebramos, muitas vezes celebram festas que têm origem no paganismo, que não tem mensagem dentro do contexto do Tanar ou da Brit Hadashah, que não traz essa mensagem que é a palavra do Eterno para a nossa vida, né? Verdade. E aí eu queria citar uma coisa aqui, a importância da gente entender os meses. Eu já falei aqui que os meses, esse calendário, os meses eles possuem mensagens. Eu vou mostrar isso para vocês aqui nas escrituras, mensagens específicas que a gente precisa estar conectado para ser alcançado por aquela mensagem, vou chamar assim, mensagem profética daquele tempo que a gente tem ali. Cada tempo é profético, né? Cada mês é profético, realmente, né? Cada mês fala do Messias. É impressionante. Todos os meses Exatamente. falam... E aí tem uma questão interessante, porque o próprio Eterno traz uma instrução para nós celebrarmos o início, o primeiro dia, o cabeça, né? O Rosh Chodesh, o cabeça de cada mês, o primeiro dia de cada mês. E a importância de celebrar o primeiro dia de cada mês para poder compreender a essência daquele mês é tão grande que ele é comparado ao Shabat. Não sei quantos já perceberam isso. Ele é colocado ali ao lado, caminhando ao lado do Shabat. Eu vou dar um exemplo para vocês. O profeta Ezequiel, lá no capítulo 46, eu vou pegar aqui para ir citando. Eu vou antes citar um texto. Terrilim, que é Salmo 81, já tem uma instrução para nós celebrarmos o início de cada mês, né? Porque vai dizer assim, Terrilim, deixa eu botar o meu óculos, que eu já estou ficando um idoso, então eu preciso do meu óculos para estar lendo. Mas olha só o que diz o Salmo 81, uma instrução do Eterno que vem para a nossa vida, que nós devemos fazer. Cantem com alegria a Deus, nossa força. Gritem ao Deus de Jacó. Comecem a música, toquem os tambores, toquem a doce flauta e os instrumentos de corda. Olha agora, soem o shofar em Rosh Chodesh. Inclusive traz um instrumento específico para tocarmos o shofar em Rosh Chodesh. E na lua cheia, na festa das peregrinações. Olha como é que fala do ciclo da lua, marcando as celebrações, né? Pois essa é uma lei em Israel. Uma ordem do Deus de Jacó. Estabeleceu isso como testemunho em Yosef, quando saiu contra a terra do Egito. Então o Eterno já traz uma instrução de celebrarmos Rosh Chodesh, celebrarmos o primeiro dia, o cabeça de cada mês. E diz até uma instrução, toquem o shofar. É um dia especial para se tocar o shofar. A gente vai falar um pouco disso daqui a pouco, sobre a importância, né, do shofar, o que ele representa dentro desse tempo do mês de Elul, principalmente, que é um período que nós tocamos o shofar todos os dias. São 40 dias que a gente está vivendo de toque de shofar, desde o dia 1º do mês de Elul, e isso vai se estender até Yom Kippur, que na verdade é o 10º dia do próximo mês. A gente vai entender por que esses 40 dias também. Tem uma mensagem muito, muito interessante aqui. Mas você já começa a ver aqui, nesse texto, a importância de Rosh Chodesh. Agora eu vou ler um outro texto para você ver a importância de compreendermos os tempos, e agora dito pelo profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel, lá no capítulo 46, traz algo revelador e que muitas pessoas assim não percebem a mensagem que o profeta Ezequiel ele traz ali. E ele traz uma especialidade. Ele está dizendo o quão especial é viver a realidade de Rosh Chodesh e do Shabat, e o que isso traz, o que esse dia traz de importância. Lá em Ezequiel, Josmar, no capítulo 46,
Ezequiel capítulo 46 vai dizer assim: isto é o que Adonai Elohim diz: a porta leste do pátio interior deverá permanecer fechada nos 6 dias de trabalho, mas no Shabat será aberta, e no Rosh Chodesh também será aberta. Está dizendo que há uma porta, está representada lá na cidade de Jerusalém, né? A porta, Sim. ela estaria, a porta do leste, é aquela porta que fica voltada ali para o Monte das Oliveiras, né? Aquela porta, diz o texto do profeta, que ela permaneceria fechada durante 6 dias de trabalho. Mas no 7º dia, ou no Shabat, somente nesse dia, essa porta se abriria. Ela se abre, ela só se abre nesse tempo. Então, hoje, quando você vai lá em Jerusalém, você vai ver a porta lá, a porta dourada, né? Você vai ver que ela está fechada, ela foi fechada, fisicamente ela está fechada. Sim. Mas há uma realidade de uma Jerusalém espiritual. E essa porta da Jerusalém espiritual, essa realidade ainda está presente. Ela se mantém fechada durante 6 dias, mas no Shabat, quando nós iniciamos o nosso Shabat ao pôr do sol da sexta-feira, que é assim o calendário judaico, essa porta se abre. E quando a gente fala de porta, e diz também que ela só se abre em 2 momentos. No Shabat e Rosh Chodesh, no primeiro dia de cada mês. E quando o profeta fala sobre essa porta que se abre, porta, e aí eu tenho uma frase que eu queria trazer para vocês, eu falo aqui que, na verdade, os tempos designados, o Shabat não é apenas um tempo, é um lugar. Os tempos designados são um ambiente que nós entramos. É importante a gente entender isso. Por isso ele está representado por uma porta. Há uma porta que se abre no início de cada mês. A porta, ela vai me levar para o interior de um novo ambiente. E olha o que o profeta vai continuar dizendo. Então, que essa porta se abre. Então, todos aqueles que celebraram Rosh Chodesh no mês de Elul, eles vão sair de um ambiente e eles vão entrar em um novo ambiente. Aquele ambiente é uma nova realidade. Há coisas novas, há um ambiente, há uma essência nova que eu estou sendo inserido quando eu celebro, como diz essa instrução do Salmo 81. E aí o profeta Ezequiel ainda vai dizer o seguinte: o príncipe, né? Não preciso nem falar aqui quem é o príncipe, né? Eu acho que todos já conseguem imaginar quem é o príncipe, né? O Mashiach, Yeshua. O príncipe entrará pelo caminho do vestíbulo exterior da porta e ficará próximo ao batente. Os Kohanim deverão preparar sua oferta queimada e suas ofertas pacíficas. Então ele se prostrará em adoração na soleira da porta e depois disso se retirará. Porém, a porta não será fechada até a noite. O povo da terra também se prostrará em adoração diante de Adonai na entrada daquela porta no Shabat e no Rosh Chodesh. Veja a relação dos 2 tempos aqui. Eu vou saltar aqui alguns versículos, vou lá no 9. Contudo, quando o povo da terra comparecer diante de Adonai nas épocas designadas, não é na hora que nós queremos ou decidimos fazer isso aqui, mas nos tempos que foram designados pelo Eterno. E aí diz, nas épocas designadas, quem quer que entre para adorar pelo caminho da porta norte, deverá sair pelo caminho da porta sul, e quem quer que entre pelo caminho da porta sul, deverá sair pelo caminho da porta norte. Olha que coisa interessante. Ele está dizendo que quem entra por um lado, né, se eu estou no lado norte, lá em Jerusalém, e eu entro pela porta norte, eu vou ter que sair pela porta sul. Se eu entro pela porta sul, eu tenho que sair pela porta, a porta posterior. Por quê? Ele está trazendo uma mensagem para cada um de nós aqui. Ele está dizendo que quando você entra nesses tempos, por isso que eu chamo esse tempo de um lugar, quando eu entro nesse lugar chamado Shabat, quando eu entro nesse lugar chamado Elul, nesse mês, na essência desse mês, lá em Rosh Chodesh, eu saio de um ambiente, entro num ambiente, e quando eu vou sair, eu serei conduzido a uma nova realidade. Haverá uma transformação. Essa essência de cada mês traz uma transformação e me conduz a um novo nível, a um novo ambiente. Por isso que sai por uma porta diferente. Eu tenho que acessar um novo ambiente, uma nova realidade.
Sim. E aí ele continua dizendo, porque ele vai falar que eu vou entrar nesses dias, só nesses dias que a porta se abre, e depois vai dizer, o príncipe deverá estar entre eles quando entrarem. Agora tem uma promessa, se eu vivo o Shabat, se eu vivo o Rosh Chodesh, quando eu entro nesse ambiente, eu tenho uma promessa de que o príncipe estará junto conosco dentro desse lugar, dentro desse ambiente. E diz, e quando saírem, sairão juntos. Gente, nossa, viver fantástico, a realidade, fantástico. isso é maravilhoso demais. Você saber que você vai viver um tempo designado pelo Eterno. Sim. E que isso te leva para dentro de um ambiente, de um lugar. E traz uma promessa de que o príncipe estará conosco dentro dessa realidade, dentro desse ambiente. E nós viveremos uma transformação, porque seremos levados e conduzidos a um novo ambiente, a uma nova realidade. Seja uma realidade de entendimento, seja de compreensão, seja de elevação da revelação que vai chegar a nós, seremos levados a um novo ambiente. E diz, você vai ser levado, mas você não sai sozinho. O príncipe sairá com você. Ele vai conduzir a sua vida, né? Isso tem muito a ver com arrebatamento também, né? Eu percebi que essa profecia tem muito a ver com arrebatamento. Mas nós devemos nos comportar como se já fosse naqueles dias, como se Yeshua já estivesse aqui conosco, celebrando as festas, celebrando o Shabat. Eu sei que quando ele estiver aqui na Terra, vai ser totalmente diferente. Uma Torá diferente, é a mesma Torá, mas de uma forma totalmente diferente. O mesmo Shabat, mas uma forma assim sublime que a gente nem entende ainda. Mas eu achei muito importante o que você falou. A cabeça do mês é a coisa mais importante que tem. O primeiro dia, e tem que tocar o shofar todos os meses, todas as cabeças dos meses, todo primeiro dia tem que tocar o shofar, é isso? A instrução do Eterno é que todo Rosh Chodesh nós tocamos o shofar. O shofar, ele tem uma simbologia, uma das simbologias, ele é rico em simbologia, né? Eu vou até falar porque a gente vai adentrar, a gente vai hoje aqui passar esse percurso de 40 dias aqui até Yom Kippur, se a gente tiver tempo, né? Eu não sei como é que é o nosso tempo. Não, aqui é a primeira vez que eu pode falar. Você tem, já falando nesse tempo, você vai ter uma entrevista agora, né? Daqui a pouquinho, às 21. Foi ontem? Eu vi então errado. Foi o upload na data de ontem. Então ontem. Hoje eu já fala do seu podcast e manda bala aí para fazer a propaganda aí. Não, tá tranquilo. O podcast é o upload que acontece toda quarta-feira, na verdade, às 9 horas. A gente tem o upload, sempre trazendo um tema variado. A ideia do upload surgiu porque, na verdade, nós temos o Café com Torá, que é todo no sábado pela manhã, onde a gente estuda as parashiot da Torá, né? A gente comenta as parashiot. E como a gente fica muito preso ali à mensagem daquela parashá daquela semana, a gente resolveu abrir outros temas e aí ter esse programa que é o Upload, que a gente sempre tem aqui às quartas-feiras pelo Instagram e pelo YouTube, sempre trazendo um tema diferente para a gente estar tratando. Então, muito bom. Hoje, eu à vontade, a sua hora, a hora que você fala, pô, tá na hora, você dá o sinal aí, eu vou entender tá bom, a mensagem. Pode deixar. Quem não segue o Rosh, quem não segue a página dele, já segue, tá bom? Quem é do meu perfil aí, segue a página dele. Quem é do perfil dele, segue a gente aí também. Vou deixar já um convite para você para vir para São Paulo algum dia, quando o senhor estiver por aqui. Pode ir no meu programa. Eu tenho um programa toda segunda-feira às 22 horas na Vibe Mundial FM 95,7 aqui de São Paulo, tá? É lá na Avenida Paulista, um prédio gigante lá, é muito bom. Já está convidada. Muito bom. Bom, vamos marcar esse encontro, sim, com certeza. Agora vamos falar do shofar, vamos voltar a falar do shofar. Você perguntou sobre se tem que tocar. Sim, a instrução, a gente leu aqui no Salmo 81, a instrução é tocar o shofar todo primeiro dia de cada mês, né? Esse toque do shofar, ele é exatamente um anúncio, né? É uma voz profética, como se eu estivesse atraindo a realidade daquele tempo, né? É a voz profética daquele tempo e da mensagem daquele tempo vindo sobre a nossa vida. Eu vou esclarecer logo uma dúvida que possa ter aqui. As pessoas perguntam, mas da onde você tira essa ideia de que cada mês tem algo especial, né? Cada mês tem uma mensagem, tem uma essência, né? Eu posso pegar Apocalipse, né?
Então vamos lá na Brit Hadashah, né? Apocalipse no capítulo 22. Apocalipse no capítulo 22, no versículo 1, vai dizer: então o anjo me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, fluindo do trono de Deus e do Cordeiro. Entre a rua principal e o rio estava a árvore da vida, que produz 12 tipos de frutos. Guarda isso, gente. 12 tipos de fruto. Um tipo diferente a cada mês. Então, existe um fruto para cada um dos meses do calendário. Cada mês tem uma essência, tem um alimento que vem da parte do Eterno. O Eterno estabeleceu ciclos que nos conduzem à redenção, que nos conduzem à renovação da nossa vida desde lá do início, desde a criação, no quarto dia, né? Isso é uma outra questão interessante. O quarto dia da criação, ele cria os luzeiros, né? E lá ele cria o sol, a lua, cria as estrelas, e ele diz que ele cria esses luzeiros para quê? Para demarcar os tempos, as estações. Ali você tem a palavra moedim, né? Diz que é como sinais, ele estabelece como sinais para determinar tempos, estações, dia, noite. Então, são grandes demarcadores de tempos designados. Algumas pessoas falam assim, o nosso calendário como que é? Pelo sol, nosso calendário é lunar, né? Tem muito essa pergunta. Uns dizem, não, o calendário é lunar. Outros dizem, não, o calendário é solar. Eu acho que eu sou um cara um pouco diferente. Eu falo que o nosso calendário é solo, luno, estelar, né? Porque lá no quarto dia, o Eterno criou o sol, a lua e as estrelas. Todos esses luzeiros, eles nos conduzem à revelação dos tempos, né? Então você vê, por exemplo, o sol vai demarcar o início do dia e o final do dia. Porque como é que eu sei que inicia o dia? Com o pôr do sol. Então, dentro da cultura judaica, o dia se inicia com o pôr do sol. E ele vai terminar com o pôr do sol. Então, o sol vai ser um grande demarcador do dia, né? Se eu pegar a lua está lá, demarcando também o início de um mês e o fim de um mês. E aí o pessoal vai perguntar, e as estrelas? As estrelas demarcam alguma coisa, além daquela tradição de avistar as estrelas lá, demarcando no Shabat, sem contar essa, porque aí é assunto para um outro podcast, mas eu vou deixar uma água na boca aqui, Josimar. As estrelas, existe uma grande profanação que foi realizada em relação às estrelas, a esse demarcador de tempos também. As estrelas são demarcadores de tempos, mas isso foi profanado, né? E ao profanar, foi retirado de nós o conhecimento do que as estrelas podem revelar. E aí você hoje tem aquilo que o Eterno fala que é abominável a ele. Aqueles que consultam os astros, né? Para ver as questões da sua vida. Por quê? Porque o Eterno não criou as estrelas, esses luzeiros chamados estrelas, para falar acerca da nossa vida, né? Hoje vai ser um dia bom para arrumar emprego. Isso, o Eterno diz, é abominável, porque isso é profanação do propósito que ele estabeleceu para as estrelas, né? Mas e o que a estrela tem a ver? Para que propósito o Eterno estabeleceu as estrelas? Eu posso mostrar isso em outro momento aqui, com mais calma, mas as estrelas, elas narram todo o plano da redenção. Todas as constelações que estão no céu e que foram profanadas, e muitas imagens que foram transformadas em imagens mitológicas, na verdade, elas revelavam um plano e revelam até hoje o plano da salvação. Se você pegar o Salmo 19, ele vai falar de uma forma muito bela acerca desses luzeiros, narrando a história. Diz que o céu revela a glória de Deus. O firmamento anuncia a obra das suas mãos. Então não está anunciando nada sobre a minha vida, se eu vou conseguir um bom emprego, se eu vou conseguir um casamento, não isso. Mas revela a obra das mãos do Eterno, a glória das mãos do Eterno. É isso que o céu está anunciando. E o que demarca esse tempo? É o ciclo, né? É o ciclo. Eu tinha que entrar em Elu, mas eu preciso dar essa introdução. É o ciclo que o sol percorre. O Salmo 19 fala disso. Diz que o sol se levanta e percorre todo
o céu, e diz que ele anuncia sem palavras. Não é por palavras que ele anuncia, mas é por imagens. E aí você tem a palavra lá em Gênesis, quando vai dizer que os luzeiros também são como sinais. Ou melhor, o sol, quando passa em uma posição específica no céu, onde tem uma história narrada, ele está contando aquela história. Então, nesse momento, para você ter ideia, se eu pegar a posição em que o sol está nesse momento, ele está trazendo luz a uma história que está escrita no céu. Logo, essa história está sendo propagada. Então, não é à toa que você vai olhar e você vai ver algumas imagens com uma figura de um leão, ou tem uma figura de uma serpente, tem uma constelação que é a figura de um dragão, tem uma figura de um homem forte que está pisando na cabeça de uma serpente, tem a figura de um cordeiro, tem uma figura de uma virgem. Gente, que mensagem! A figura de uma balança, né? Que fala de justiça, um touro, né? Em posição de trazer justiça e juízo. Né? Então, a gente tem uma mensagem sendo propagada nos céus, que quando a gente começa a analisar, inclusive, o significado do nome das letras, a gente fica assim, chocado, tamanha a revelação, tamanha a grandeza que a gente tem sendo anunciado nos céus. Mas isso para a gente entender como que é importante, Josmar, a gente compreender esses tempos. Havia uma tribo, em meio às 12 tribos de Israel, que é a tribo de Issacar, que diz as escrituras que ela era uma tribo conhecedora, está lá em Crônicas. Essa tribo é a tribo conhecedora dos tempos e das estações. E havia sobre eles uma revelação, um conhecimento dos tempos exatos do Eterno. Então, quando havia uma necessidade de compreensão, é tempo de guerra, é tempo de ficar aqui parado, iam até a tribo de Issacar, e a tribo de Issacar, ela trazia esse conhecimento dos tempos propícios naquela época para o povo de Israel. Então, estarmos conectados ao tempo do Eterno é como uma engrenagem, Josué. Quando eu entro e começo a me movimentar segundo os ciclos estabelecidos no céu, eu passo a estar sendo conduzido por toda essa essência do céu que vem sobre a nossa vida. Então, são alguns pontos, mas eu tenho que entrar no mês de Elul, né, que é o nosso tema. Eu poderia ficar aqui falando, porque eu gosto muito desse assunto e desse tema, mas vamos para o mês de Elul, não é isso? Sim. Nossa, tem muita coisa para falar, né? Pelo amor de Deus, se a gente ficar falando aqui sobre os meses, a importância do mês, a importância do tempo, é muita coisa mesmo, verdade. Vamos lá para o mês de Elul. O que é comemorado nesse mês de Elul? O que é de importante? Como eu disse primeiro, o mês de Elul é um mês de uma grande preparação para o mês seguinte que vai surgir, que é o mês de Tisrei, que é o 7º mês para alguns e primeiro mês para outros. Depois a gente vai falar disso aqui também. Então é um mês de preparação, por isso que se toca o shofar. Porque o shofar também significa que está chegando alguma coisa, está chegando o rei, por exemplo. Explica um pouquinho. Então, esse mês, o mês de Elul é um mês de grande preparação. Ele prepara a gente para viver a plenitude das 3 festas que virão em seguida, né? Que é Yom Teruah, Yom Kippur e Sukkot, né? Então, ele vai preparar a gente, porque nós precisamos ser preparados para alcançar a plenitude daqueles tempos ali. Então, o mês de Elul vai chegar até nós exatamente com esse objetivo. Por isso que do dia 1º do mês de Elul, que a gente iniciou, nós temos 40 dias até chegar Yom Kippur, né, que é o grande dia da expiação. Fala de uma expiação mais de grupo, mais de povo, né, diferente daquele perdão, daquele arrependimento individual. Aqui fala do potencial de um arrependimento que vai mover um grupo, que vai mover um povo, né? Então, é como se fosse um agrupamento, um corpo sendo chamado para viver a realidade desse perdão, dessa expiação. Então, desde o dia 1º de Elul, a gente tem 40 dias que nós tocamos o shofar, que é esse anunciador, que é essa preparação. E antes, só voltar só um pontinho aqui. Antes de iniciar o dia 1º do mês de Elul, nós sempre lemos uma porção
que é lida antes da entrada do mês de Elul, que é a porção Re'ê, né? Eu não sei, eu acho que o pessoal deve estar já familiarizado com as parashot, né? O pessoal que acompanha aqui. Tivemos a porção Re'ê, né? E se você pegar a porção Re'ê, ela vai começar a falar de um tempo que você vai entrar, aonde o Eterno vai estar concedendo visão. Então, o Re'ê fala de ver, de um momento de ver coisas que você até então não tinha percepção. A sua visão não alcançava aquilo ali. E o Eterno, dentro da porção Re'ê, que é a porção que antecede Elul, ele nos traz a capacitação para vermos, né, traz cura aos nossos olhos, ou potencializa a nossa capacidade de ver, para vermos coisas que até então a gente não percebia, né? Não era perceptível. Isso eu recebo no mês na porção Re'ê. Por isso, o Re'ê, na verdade, você tem ali também um acróstico na palavra Re'ê ali, que é a letra Resh, a letra Aleph e a letra Re, né? Ela é formada com essas 3 letras, que na verdade eu tenho uma mensagem. Ele está dizendo, veja, Elul chegou. Essa é a grande mensagem dele. Ele está falando, você precisa receber a capacidade de ver. Está vindo uma capacitação para você ver coisas, porque o mês de Elul chegou. E o mês de Elul chegou, e o mês de Elul, ele abre com uma história que é contada pela tradição judaica, uma parábola, na verdade, de um rei. Então a gente começa a ver, por que eu recebo a capacidade de ver? Porque está chegando um tempo em que eu preciso ver o rei. Eu preciso, a minha vista precisa alcançar a revelação desse rei. E essa parábola, que vai mostrar um pouco da essência do mês de Elul, ela vai dizer que o rei, ele vive naquele palácio dele lá, né? Então o acesso ao rei não é algo que você pode encontrar com ele a todo instante. Existem guardas, existe toda uma organização para acessar o rei. Então você não acessa o rei a qualquer momento, você não vê o rei a qualquer momento, né? Mas no mês de Elul, diz que o rei, ele sai do seu palácio e ele vai ao campo. E ele está ali, ele monta a tenda dele no campo, né? Ele monta a cabana dele ali no campo. E todas as pessoas, independente do nível, independente de quem for, todas as pessoas têm acesso a esse rei, pode estar com esse rei, pode se achegar a esse rei. Então essa é uma grande parábola que nós temos na tradição judaica, que é passada de geração a geração, que começa a trazer a nós a compreensão do que é o mês de Elul e que ele representa. Então, recebemos a capacidade para ver. Para ver quem? Para ver essa pessoa que está na figura de um rei, né? Um rei que está no campo, acessível a todos, não há aqui separação. Qualquer um, nesse tempo, tem condições de acessar o rei. Então, o acesso a essa revelação está marcante dentro desse mês, do mês de Elul. E esse encontro é a grande essência que nós temos aqui. Eu preciso estar diante do rei. Eu preciso ter essa visão ao meu alcance. E é interessante a gente falar sobre essa relação do rei no campo, porque é nesse momento dos 30 dias que eu tenho despertado dentro de mim uma declaração, uma restauração de uma essência de amor ao Eterno, de amor ao Mashiach, porque é um tempo que o mês de Elul também é um acróstico, né? É Aleph, Lamed, Vav e Lamed. É Ani Ledodi Vedod Li. É uma frase que vai dizer, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. E assim tocamos o shofar durante todo esse mês, declaramos isso, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Quando a literatura judaica vai analisar essa frase, que é dita, eu sou do meu amado e o meu amado é meu, ela vai dizer o seguinte, a primeira informação que vem é, eu sou do meu amado. Quando eu começo a manifestar o meu amor, quando eu começo a manifestar essa minha intensidade através dos meus atos, é que eu expresso esse amor. Então, eu tenho uma figura de algo aqui na Terra se movimentando e expressando o amor através
da obediência, né? No outro dia nós tivemos aqui uma jovem ministrando, né? E ela ministrou sobre a linguagem do amor do Eterno, né? A gente tem um livro conhecido aí chamado As 5 Linguagens do Amor, né? E nós temos lá as 5 linguagens do amor, muita gente conhece, né? Um livro que foi muito vendido. E ela veio falando sobre uma nova linguagem que não tem nessas 5 linguagens. Ela falou que a linguagem de amor do Eterno é a obediência. Porque aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai e eu me manifestarei a ele. Eu me revelarei a ele. Mais uma vez, visão. Então, nesse tempo, a literatura judaica, ela compreende que quando nós começamos a manifestar o nosso amor, nesse tempo, é um ato de baixo para cima. Eu sou do meu amado. Você percebe isso? Um movimento de baixo para cima. Quando eu faço isso, o judaísmo ainda vai simbolizar isso com uma chama, como a chama de uma vela de Shabat ou da Havdalah, porque a chama e o fogo, quando a gente acende, depois o pessoal pode fazer esse teste em casa aí, quando você acende, tem até uma porção que fala disso, né? Até que ele queime por si mesmo. Quando a gente acende, o movimento do fogo é de baixo para cima. E ele fica ali, eu gosto de chamar de tremeluzindo, né? Ele fica ali, já viu aquele fogo na vela sacudindo? Ele está expressando, né, o desejo de se desprender do pavio e subir. Porque ele está apontando para cima a chama. Ela quer se soltar e ela quer subir, né? Então é essa a simbologia que deve ter nessa nossa declaração nesse mês. Eu sou do meu amado. E a gente começa a manifestar esse amor, né? Viver essa realidade. E aí diz que quando nós começamos a manifestar esse amor através dos nossos atos, da nossa intensidade, se consagrando a Ele durante todos esses dias, nesse mês, tocando o shofar e buscando a presença dEle, né? O que a gente faz? A gente começa a atrair de cima para baixo, quer chamar de cima para baixo, né? Porque Aniledodi, de baixo para cima, Vedodili, e meu amado é meu. Ou melhor, se eu começar a expressar esse sentimento, ele vai descer a nós e nós viveremos então essa realidade dessa união que nós teremos, desse grande encontro, desse grande marco que vai culminar em Yom Kippur de forma maravilhosa, como o dia mais importante dentro dos tempos designados pelo Eterno. Por isso declaramos durante esse tempo, tocamos o shofar, que eu ainda vou falar um pouco desse shofar mais adiante, mas tocamos o shofar com essa voz profética, o despertar desse amor, dessa intensidade, e ainda tem mais uma informação dentro desse tempo. Foi exatamente no dia 1º do mês de Elul que Moshe subiu o monte para pegar as novas tábuas que haviam sido quebradas. Né? Moshe, na verdade, ele subiu o monte 3 vezes. Né? A primeira vez ele recebe lá as tábuas e as tábuas são quebradas, e agora, nessa 3ª vez, ele vai subir com as tábuas e ali ele vai trazer de volta a instrução do Eterno que havia sido quebrada. Então fala do Eterno dando uma nova chance, a restauração da palavra chegando a nós nesse tempo. Quando foi que Moshe subiu e ficou mais 40 dias lá no Monte Sinai? Nessa 3ª subida dele, começou no dia 1º do mês de Elul e encerrou 40 dias lá em Yom Kippur. Por isso vivemos essa realidade também do toque do shofar durante 40 dias. Assim como o som do shofar foi ouvido no Monte Sinai, quando o Eterno entregava a instrução dele ao seu povo, durante esses 40 dias nós ouvimos o som do shofar também com esse sentido. O Senhor está trazendo de volta, restaurando a tua palavra, a nossa vida. Essa palavra que é estabelecida em nós e que traz vida a cada um de nós. Então, durante esse tempo, é um tempo também de restauração dessa palavra. Tudo aquilo que nós quebramos, todo mandamento, por isso que nós somos conduzidos a esse tempo também chamado de arrependimento. Tudo aquilo que eu quebrei, toda desobediência, tudo aquilo que é contrário a essa expressão de amor que tem que estar presente no mês de Elul, precisa ser restaurado em minha vida. Por isso há arrependimento nesse tempo e 40 dias ouvindo o shofar, ou melhor, Senhor, fala, eu quero ouvir a sua voz, assim como o som do shofar ia aumentando a cada um naquele som no Monte Sinai que fumegava
né, que a gente possa viver essa realidade. Eu desejo ouvir o som do shofar, eu desejo ouvir a voz do Eterno. Eu recebo a instrução do Eterno, que ela seja restaurada à minha vida. Então, são as informações que a gente tem Amém. no mês de Amém. Elul, né? Uma delas, né? Muito bom. Uma coisa que você falou agora, mais importante do que você tocar o shofar é você ouvir o shofar, né? Ouvir o som do shofar. Esse é o mais importante do que até você tocar o shofar. Pode falar. A instrução é exatamente essa, é ouvir o som do shofar, é ouvir a voz do shofar. Porque o ouvir eu estar falando assim, Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Eu recebo a sua instrução. Eu desejo ouvir a tua instrução. Então, esse ouvir é que é importante nesses dias, né, que a gente está vivendo exatamente esse tempo em que Moshe sobe para trazer, para resgatar. A gente está vivendo esse tempo, né, Josmar, de restauração da Torá. Tivemos muito tempo afastados dessa Torá por falta de entendimento, por falta de compreensão, por falta de acesso à informação que muitas vezes havia um monopólio dessa informação. E hoje nós temos vivido tempos maravilhosos que o Eterno tem se revelado à nossa vida, ele tem mostrado coisas que a gente não alcançava até então. E estamos aí caminhando passo a passo, precisamos entender isso também. E com certeza, fiquem certos todos disso, à medida que nós formos caminhando dentro da instrução e da obediência, o Eterno vai trazendo mais revelação a nós, ele vai dando um novo passo, agora deu mais um passo aqui adiante, e a gente vai crescendo o crescimento, como diz na Brit Hadashah, né? Crescendo o crescimento que vem do alto e podemos estar vivendo isso. Gente, é algo maravilhoso, é algo que não tem como mensurar o valor desses tempos que a gente está vivendo. E Sim. Quando a gente está conectado a esses meses e às mensagens, a gente pode ficar certo de uma coisa, porque os tempos também estão relacionados ao tabernáculo, porque é muita informação para a gente estar trazendo aqui. Os tempos restauram a nossa vida, gente. Os tempos designados pelo Eterno e as celebrações são um caminho que, se eu começo a viver e se eu começo a celebrar, eu vivo exatamente o processo do tabernáculo, a entrada do tabernáculo. A mensagem do tabernáculo está descrita nas celebrações, nos tempos designados. Então, quando eu vivo eles e a mensagem deles, eu estou vivendo esse caminho e essa restauração de um homem caído a um homem que retorna ao Gan Eden. Estamos nessa caminhada e as celebrações e os tempos são um grande mapa para nós voltarmos para esse tempo. Por exemplo, para o pessoal entender um pouco isso. Nós temos 3 festas lá, que são as 3 principais festas que todo o povo sobe a Jerusalém. Você tem lá Pessa, demarcando o primeiro tempo, Shavuot, é o Pentecostes, né, o segundo tempo, e o terceiro tempo, Sukkot. Quando eu olho para o tabernáculo, Pessa está no átrio, um lugar onde tem o altar do holocausto ali presente, né, o sacrifício ali presente, como o sacrifício de Pessa também. Quando eu avanço e chego, agora eu entro no tabernáculo propriamente dito, eu passo ali pela primeira cortina, na verdade a segunda porta, né? E aquela cortina na parte interna, onde agora eu não tenho uma luz natural, agora eu entro numa luz do sobrenatural, né? Porque a luz que eu tenho ali dentro agora é o quê? É a luz da menorá que está queimando, é o óleo, é o azeite, é a mesa de pão, dos pães ali, é o altar de incenso presente ali. E o que é aquele tempo? Shavuot, né? Ali representado na menorá, o Espírito de Deus, o Ruach HaKodesh, né? E que é a representação da nova aliança. Gente, nova aliança não é uma nova lei, é a mesma lei. E Paulo fala isso. A nova aliança é essa, a Torá, a mesma Torá, agora em minha mente e em meu coração. E isso está representado ali em Shavuot, ali nessa segunda área do tabernáculo. E depois nós temos Sukkot, que é esse lugar da intimidade plena, de você estar ali diante do Eterno, vivendo essa realidade, dessa intimidade, desse habitar com Ele, né? Que você tem lá no Santo dos Santos, onde você tem lá a arca, onde há a manifestação da presença do Eterno. Então a gente olha para o tabernáculo e a gente vê que o caminho da restauração, porque o Santo dos Santos é a representação do Gan Eden,
né? Ele representa o Gan Eden, o lugar ali onde o homem caminhava com o Eterno em meio à sua presença. Por isso que lá na cortina tinha os dois querubins, né? Assim como lá no Jardim do Éden, quando o homem foi retirado, foram colocados lá os dois querubins da guarda, lá guardando e protegendo o jardim. E ali, quando a gente vê a obra de Yeshua e o rasgar do véu de cima a baixo, a gente vê exatamente isso. Vocês agora têm acesso, você pode acessar a mesma realidade do Gan Eden. Aquilo pode ser acessado nos dias de hoje, se eu vivo esse processo, o processo dos tempos designados, desenhado ali no tabernáculo, e a gente está vivendo eles aí então. E isso é um dos contextos do mês de Elul. Mas tem outra coisa importante no mês de Elul, nos acontecimentos do mês de Elul também, que a gente está caminhando, estamos quase chegando lá, hoje dia 15 de Elul, estamos na plenitude da revelação. Daqui a 10 dias estaremos no dia 25 do mês de Elul. O que representa o dia 25 do mês de Elul? E é importante a gente entender o que ele representa para a gente poder depois falar a respeito do dia 1º do mês seguinte, que é o mês de Tisrei. A gente vai ter que entrar um pouquinho, né? Para falar até Yom Kippur. Sim. Deixa eu beber uma água aqui. Pode ficar tranquilo. Porque existe uma outra situação. Algumas pessoas falam assim. Existem até algumas posições contrárias, né? Sobre o dia 1º de Tisrei, né? Que é Yom Teruah, e alguns chamam de Rosh Hashanah, né? O ano novo judaico. Algumas pessoas falam um absurdo. Não pode ser um ano novo, porque o Eterno, lá em Êxodo, capítulo 12, ele vai determinar um novo ciclo. Ele fala, agora esse é o ano novo de vocês, né? A partir desse tempo, esse é um novo calendário de vocês, esse é o primeiro dos meses, né? E aí algumas pessoas criticam a celebração de um ano novo em Yom Teruah, porque o Eterno estabeleceu algo novo lá em Êxodo, capítulo 12. E é importante a gente entender isso. Na verdade, os dois calendários têm mensagem e têm sua importância dentro do tempo, da compreensão do tempo determinado pelo Eterno. O que é importante a gente entender é que quando lá em Êxodo capítulo 12, né, o pessoal de casa pode pegar e ler, para a gente facilitar, eu vou citando, o Eterno tira o povo do Egito e ali ele vai estabelecer o seu povo. E a mensagem que ele traz ali é para um povo sacerdotal, né? E ele vai dizer, agora esse será o primeiro, esse vai passar a ser o primeiro dos meses. Então, aquele mês lá da saída, de quem celebra a Pessa, passa a ser o primeiro mês do calendário para o povo de Deus. Por quê? Porque a mensagem desse novo ciclo que é estabelecido é uma mensagem para quem é povo de Deus. Há uma mensagem para trabalhar o povo de Deus. Mas se ele falou lá que esse será um novo calendário, é porque antes existia um diferente desse. E qual é o que existia antes desse? Um calendário que tinha como padrão a criação do homem. O homem foi criado no dia 1º de Tisrei. Grave isso aí. O homem, ele foi criado no dia 1º do mês de Tisrei. E aí você vai ver depois por que tem uma celebração de Yom Teruah com o toque do shofar que está conectado a essa mensagem. Mas para que eu preciso saber esse tempo do homem? Porque para o homem foi estabelecido um ciclo de 6.000 anos, 6 milênios foram estabelecidos. E essa contagem é o tempo do homem que foi estabelecido na Terra. E nós já estamos aí quase chegando no final desse tempo que foi dado ao homem, 5.783, né? Se eu errar, alguém me corrige aí, não tem problema não. Então, esse calendário ainda é um calendário válido para se observar o tempo que foi determinado ao homem, porque ele tem como base a criação do homem. Já o calendário que foi dado lá em Êxodo capítulo 12 é o tempo para o ciclo do povo, é um calendário do povo. Então, esses dois calendários são uma realidade que chamam a nossa atenção para estarmos conectados a ele, estar observando os tempos e os ciclos que o Eterno estabeleceu. Mas quando chega lá em 1º de Tisrei, e depois eu vou lá em 1º de Tisrei para voltar no dia 25 de Elul, em 1º de Tisrei, existe a celebração que está na Torá, é Yom Teruah. Essa é a celebração que está lá na Torá.
A Torá não estabelece a celebração chamada Ano Novo em 1º de Tishrei, né? Conhecido como Rosh Hashanah. Né? Isso eu vou falar depois, tratar que é o ciclo do homem. O que o Eterno estabeleceu é a celebração de Yom Teruah. E ali tem uma mensagem ali que é muito importante. Porque Yom Teruah é o dia do toque do shofar. O primeiro dia do 7º mês do calendário do povo de Deus é o dia do toque do shofar. E a primeira informação que vem aqui dentro do calendário de povo é um despertar que acontece. Então eu vivi esse tempo de revelação, de capacidade de ver, de poder acessar e ver e ter revelações da presença dessa figura de um rei ali que está disponível no campo, dessa declaração de Ani Ledodiv, Edodeli, eu sou do meu amado é meu. Então fala de uma relação de noivo e noiva aqui muito marcante nesse tempo. Quando chega em Yom Teruah, dia 1º do mês seguinte, que é o mês de Tishrei, que é Rosh Chodesh, né, que é o primeiro dia de um mês, eu tenho o toque do shofar, que é o foco nosso, é o toque do shofar estabelecido na Torá. Toquem o shofar nesse dia. Porque o shofar, nesse tempo, é o despertar. É o despertar que agora chegou o tempo. Ou melhor, o noivo está vindo. Ele está anunciando. Quando a gente pega aquela parábola lá de Mateus, que vai falar daquelas 10 mulheres que estão ali, né, prontas ali, que adormecem, você vê que ali narra essas 3 últimas celebrações, que vai dizer que vem alguém gritando, meia-noite, né? Elas pensam que tá ficando tarde já, e vem gritando. Esse homem que vem gritando na frente, está vindo o noivo. É o shofar sendo entoado em 1º de Tishrei, Rosh Chodesh de Tishrei, anunciando: desperta, desperta, ó tu que dormes, porque é chegado o tempo. O noivo, ele está vindo. E porque o noivo está vindo, vem a importância de Yom Kippur. Prepara-te, ó noiva, porque ele vem, Yom Teruah. Prepara-te, ó igreja, prepara-te, ó noiva. Para quê? Aí vai vir lá Sukkot, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Então você tem a mensagem aqui de um despertar, de um anúncio, e aí eu vivo aqueles 10 dias, né, de preparação. É uma noiva sendo agora ornada. Ele está vindo, eu preciso me preparar, eu preciso estar pronta para receber o noivo e aí ser levado a esse grande casamento, essa boda que está tipificada e revelada lá na nossa celebração de Sukkot, né, das cabanas, que é uma outra celebração que é cheia de riqueza simbólica também. Então essa é a grande mensagem de Yom Teruah estabelecido aqui na Torá. Por isso que eu sempre falo aqui na congregação também, Josmar. O foco nosso principal está na mensagem de Yom Teruah. Ah, mas e Rosh Hashanah? Tem alguma informação que está conectada a isso? Tem. Qual é a informação? Lembra que eu falei que no dia 1º de Tishrei o homem foi criado? Então ali era como se fosse o 6º dia da criação. Se eu voltar para dentro do mês de Elul, quer dizer que no dia 25 do mês de Elul começa a criação. Olha que coisa linda que a gente tem. E agora traz isso para esse sentido que a gente fala, de que o que o Eterno ele realiza ecoa nos tempos designados. É importante a gente entender essa mensagem do ecoar do que o Eterno realiza nos tempos designados. Por quê? Quando o Eterno opera a libertação, para o pessoal entender, que eu acho que aqui é mais prático, quando o Eterno opera a libertação lá em Pessa, né, lá tirando o povo do Egito, ele liberta a uma essência, como é que eu vou falar? Há um derramar de uma essência do Eterno que alcança o povo naquela época específica e produz libertação. Então, isso ecoa, essa essência de libertação ecoa todo o ciclo, todo ano, na mesma data, no mesmo tempo. Por isso, não mude os tempos, gente. Não mude as datas. Eu vou fazer, Pessa caiu numa data, mas eu vou fazer no domingo, que é mais fácil. Não! Você precisa fazer naquele tempo designado, no tempo determinado, no tempo propício, para que você seja alcançado por esse eco dessa essência que se torna uma realidade. A palavra moedim, que é aplicada a essas celebrações, elas são chamadas também de ensaios. É porque é como se você estivesse sendo levado para aquele momento.
É como você estivesse sendo... Quando nós celebramos Pêssah hoje, é como se eu estivesse sendo tirado daqui e levado para aquele momento, onde o povo foi alcançado pela mão forte do Eterno e liberto das garras do Egito. Então eu vivo aquela essência, entendeu, Júlio? Eu sou envolvido por essa libertação. Então, se há algo do Egito que está me aprisionando, aquele é o tempo propício de viver aquela libertação de uma forma intensa, né? E o mesmo ocorre aqui nesse tempo. Quando eu chego em 25 do mês de Elul, existe um eco da criação, do tempo da criação em 25 de Elul. Então eu vivo já esse tempo do despertar e no dia 25 de Elul, agora o Eterno começa a trazer as coisas à existência, começa a dar forma a cada um de nós. Então é um tempo de trazer à existência coisas que não existiam. Tempo propício para isso. O Eterno começa a trazer essa realidade, coisas que nós não vemos, começa a surgir e vir se unir a nós para que tudo possa estar harmônico, que é a função das coisas criadas, para que o homem aí seja colocado e venha à existência de forma plena no dia 1º lá do mês de Tisrei. Então a gente começa no dia 25 a viver essa realidade de uma formação, de algo vindo à existência também. Aí quando chega lá no dia 1º do mês de Tisrei, toca o shofar. E lá é o dia da criação do homem. Olha como é que os dois calendários têm uma afinidade maravilhosa quando a gente olha para os dois ao mesmo tempo. Então eu falei que em Yom Teruah o Eterno manda tocar o shofar, que é o despertar, né? Ao mesmo tempo eu estou falando que naquele mesmo dia foi o dia que o homem foi criado. Quando o homem foi criado, o que o Eterno fez? Soprou. Nós somos o shofar do Eterno. O Eterno soprou. Soprou em nós essência de vida. O homem estava sendo criado. A representação do shofar está ali trazendo exatamente isso. É como se o homem tivesse sendo restaurado, aquele mesmo homem lá que o Eterno estabeleceu no início. E o shofar vem como uma grande mensagem, porque agora eu serei restaurado daquela forma que antes eu tinha e que eu caí por causa da desobediência, mas através da obra de Yeshua, o Mashiach, porque não há shofar se não houver sacrifício, Josmar. Para poder eu ter aquele instrumento ali, houve um sacrifício, né? Um animal morreu, e por isso eu tenho acesso ao shofar, né? Quando eu pego a estrutura do shofar e como ele é preparado, você tem que remover toda a carne, toda a impureza que está nele, que fede. Quando você pega um shofar ali, né, no momento que ele está ali ainda sem estar completo, né, ele está cheio de carne, a carne apodrece, está fedendo. Então eu tenho que remover a carne. E isso fala dessa remoção do ser carnal. E a obra de Yeshua opera isso em nós, remove esse ser carnal, esse homem carnal que há em nós. E ele depois ele é polido, é dado brilho a esse shofar. A obra de Yeshua opera isso em nós. Ele traz aquele brilho que nós perdemos, aquele homem formado de luz que nós perdemos lá na criação, né? Não sei se quantos sabem, quando nós realizamos a Havdalah, que é a cerimônia de encerramento do Shabat, que demarca o encerramento do Shabat, tem um momento em que aquela vela ali que representa os 6 dias que vão se iniciar, a gente direciona, deixa eu fazer aqui, direciona a nossa mão assim em direção àquela luz. Por que eu faço isso, né? Algumas pessoas perguntam, que coisa estranha, você coloca a mão assim em direção a uma luz, por causa de quê? Porque eu que estou olhando do lado de cá para essa mão minha, a luz do lado contrário está produzindo uma sombra na minha mão. E eu estou lembrando, ele me tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Primeira mensagem que eu tenho. Segundo, eu vejo o brilho daquela chama na unha, na minha unha. Para que ver o brilho? Para lembrar que, na verdade, nós fomos feitos para sermos luz, para sermos revestidos de luz, homens de luz, como era o Adão antes da sua queda. Por isso que a tradição judaica vai falar que, na verdade, a nossa unha é o que nos restou do corpo de Adão depois da sua queda. Olha só que então, legal. Isso é bom. A gente vê que há uma relação profunda. Quando a gente pega... E aí, veja só que coisa interessante, quando eu vinculo os dois calendários, né?
Quando eu pego o dia, o primeiro mês do calendário judaico, do calendário de povo de Deus, eu gosto de falar assim, que foi estabelecido lá em Êxodo 12, e vejo a mensagem que tem nele, e pego depois o primeiro mês do calendário civil, vamos chamar assim, ou do homem, você vai ver que a mensagem que tem nos dois proféticas se unem, elas se complementam, elas têm uma conexão. E aí a gente vê como que analisar os tempos de uma forma paralela, assim, como é importante para a nossa vida. Então, esse é o tempo que a gente está vivendo, esses 40 dias que nós estamos com todas essas informações que a gente tem, vivendo todos esses dias aqui, cada um deles aqui, a gente toca o chofar, a gente distribui, também manda nos grupos, o pessoal está ouvindo, né? Quem não tem um chofar em casa e quer ouvir, pode estar ouvindo, a gente está sempre compartilhando nos grupos o som do chofar também, e que a pessoa possa ter uma dedicação. Às vezes, Josmar, as pessoas não sabem como que eu vou fazer isso. Faça do seu jeito, meu amigo. Se dedique ao Senhor, se consagre a Ele, expresse esse amor para que você possa estar atraindo o que vem do alto. E aí lembro que eu esqueci de falar uma coisa, eu falei que essa expressão nossa aqui na Terra é simbolizado pelo fogo, a chama, né? Que fica ali sacudindo, querendo se desprender e subir, né? Nesse movimento para cima. E o movimento do alto, na verdade, é simbolizado pela água. Por isso que quando a gente pega um copo com água, se eu virar o copo, o movimento dele é para baixo, né? Enquanto o movimento do fogo é querer subir, é um movimento para cima. E é o encontro dos dois, né? É esse encontro da minha manifestação na Terra, em direção às coisas espirituais. E quando eu faço isso, quando eu me movimento assim, eu atraio o céu, a terra. Isso é um encontro maravilhoso. Isso aqui é chamado de Shamayim, a palavra para céu. A realidade do céu é isso. É a terra se conectando ao céu, né? As coisas materiais se conectando às coisas espirituais. Isso é revelação do céu. Isso é uma dos significados da palavra Shamayim. Um dos significados, as pessoas separam. Existem vários métodos de interpretação no meio judaico, né? E um dos métodos é esse. Eles pegam uma palavra e separam. E se eu pegar Shamayim, eu posso formar fogo, e Maim, água. Então, essa conexão do fogo e água, como eu falei como exemplo aqui agora, é a revelação do céu, né? Outra explicação que tem é as águas de lá, né? É outro significado da palavra Shamayim, né? Por isso, água, de lá é água, porque desce. Mas eu tenho esse movimento de baixo para cima. Quando Moshe foi ter com o Eterno, diz que Moshe subiu, né? O Eterno chamou sobe Moshe, e diz que o Eterno desceu, né? Houve esse encontro. E aí o monte viveu o quê? A realidade do céu. E aí você tinha coisas ali sobrenaturais acontecendo, a tal ponto de que, na verdade, o som do shofar era visto. Já reparou isso na escritura? O som, como é que você vai ver um som? É porque é um nível espiritual de uma realidade do céu que está tipificado ali e que nós podemos viver nesse tempo. Porque esse tempo, Josmar, é um tempo de acesso. O Eterno está dando acesso a nós. E eu ouso falar uma coisa ainda aqui. A gente tem uma palavra profética, eu vou acabar entrando em outro assunto aqui, eu tenho que ficar me vigiando, mas que eu creio, analisando esse tempo, eu creio que esse é o tempo em que aquela parte do texto de Romanos, capítulo 11, que para mim é um texto que todo mundo que está nesse tempo de restauração das raízes precisa compreender muito bem o texto de Romanos, capítulo 11, porque ele traz informações preciosas a respeito do goim que é enxertado, daquele que foi o remanescente judeu que permaneceu, né? E daqueles judeus que foram cegados pelo Eterno e não foram cegados totalmente. Eu gosto desse assunto, que é importante para a gente. Sim. Diz lá o texto que eles não foram cegados totalmente. A cegueira foi parcial e a cegueira não é permanente. Ela é temporária. Vai chegar o tempo em que essa visão do povo de Israel vai ser restaurada. Leia lá Romanos capítulo 11. Sim. Essa visão vai ser restaurada. E aí diz até lá que vai ser vida dentre os mortos, né? E para mim esse é o tempo. Esse é o tempo em que essa restauração desse povo judeu que foi... e esse cegado aqui é só em relação
a identidade de Yeshua como Mashiach, ok? O próprio Eterno impediu essa visão deles, esse reconhecimento, mas vai chegar o tempo que ele vai remover essa cegueira e eles vão ver e eles vão reconhecer Yeshua é o Mashiach. E eu tenho em meu coração, eu falo assim, em respeito, na verdade, à própria Torá, mas eu sinto que esse é o tempo propício que isso vai acontecer. Esse mês de Elul, o rei está no campo, ele vai se tornar acessível, eles vão começar a perceber, teve a Parashá Re'eh, trazendo capacidade de visão, e eles vão começar a ver, começar a contemplar, até o momento que eles serão despertados em Yom Teruah, e ao serem despertados, eles vão abrir os olhos, porque despertar é isso, é abrir os olhos. Então eles vão viver o processo do mês de Elul, vão abrir os olhos lá em 1º de Tisrei, né? Yom Teruah, e aí terão 10 dias, porque diz que eles vão chorar, eles vão se arrepender, né, profundamente, porque eles não haviam reconhecido Yeshua como Mashiach, e esses são os 10 dias. E aí viverão esse momento pleno de Yom Kippur, de restauração plena, e vão adentrar com cada um de nós também para viver a realidade de Sukkot, dessas bodas. Né? Nossa, demais, muito bom mesmo. E esse tempo realmente, eu acredito muito que esse tempo já está chegando e que nós somos a geração que vai ver isso. Nós vamos ver esse tempo. E para quem está assistindo e não sabe, olhe para Israel. Olha para Israel que você vai saber o tempo que está chegando, quando Yeshua vai voltar. Se você quer saber quando Yeshua vai voltar, olha para Israel. Nunca se falou tanto em Yeshua como nesse tempo em Israel. Verdade. Você falou uma coisa muito legal que eu quero pontuar. Nós somos o shofar de Deus. Isso é muito legal. Gostei dessa comparação. Ele soprou nas nossas narinas. E para o pessoal que está assistindo, eu quero, por favor, que você pegue o seu shofar e toque para a gente ouvir o som do shofar. Todo mundo que está assistindo aí quer ouvir. Tá me ouvindo aí? O pessoal deve estar pegando lá o shofar, né? Não, eu quero que você pegue o seu shofar. Eu mesmo? Vou pedir você. Aqui, pega o shofar lá no meio. Para o pessoal ouvir. Aquele meu pequeno. Se você estivesse pedindo para o pessoal que está em casa... Não. Quero que você pegue. Quero que o pessoal que esteja assistindo ouça. Ele tem uma coluna... O pessoal vai ouvir. Uma ondulação. Vou pegar o pequeno, né? O pequeno tem uma simbologia mais marcante. Tem uma outra história interessante que a gente vai falando, a gente vai lembrando, né, dos assuntos, né? Sim. Esse tempo... Não é esse. Traz todos os pequenos aqui. Antes de você tocar, pode explicar sobre ele. Existe uma história muito interessante. Não, lembrei de uma outra coisa que você citou. Você citou a respeito de uma nova Torá no tempo do Mashiach, né? Sim. A literatura judaica fala disso também, sabia? Tem uma literatura judaica chamada Geulah e Mashiach. É por isso que é interessante. Algumas pessoas falam assim: por que você lê uma literatura de um judeu ortodoxo que não crê em Yeshua ou Mashiach? Porque aquela cegueira lá de Romanos capítulo 11, ela é parcial. Ela está relacionada apenas à figura de Yeshua. Mas a eles foram entregues os oráculos de Deus. Né? A eles foram entregues as alianças, os oráculos de Deus e a quantidade de revelação que esse povo, escolhido pelo Eterno, tem, é algo maravilhoso. E quando nós acessamos essas informações, e hoje, tendo a revelação de Yeshua, a coisa fica maravilhosa. Tem uma literatura chamada Geulah e Mashiach, que só fala a visão de Mashiach dentro da literatura judaica. Né? E eles vão dizer o seguinte, eles vão dizer que no tempo do Mashiach viria uma nova Torá. Já ouviu isso? Sim. Eles dizem que haveria uma nova Torá, só que eles explicam. Aí eles ficam, não, mas que nova é essa? É outra? Ele fala que não, mas é o verdadeiro sentido, é a verdadeira forma, a plenitude do conhecimento daquela Torá, de como se pratica exatamente o que Yeshua trouxe a nós. Né? Ele não mudou a Torá,
é a mesma Torá, mas ele veio mostrar como viver, como cumprir aquela instrução do Eterno. Por isso que ele diz, quando pergunta dos mandamentos, ele fala, ame ao próximo, né? Novo mandamento vos dou. Mas o que está de novo disso? Como eu, né? Como eu, da mesma forma que eu amo, né? Então, esse é o sentido que ele vai trazendo ali. E o shofar, ainda fala do shofar no sentido de, eles dizem que Yom Teruah está relacionado ao shofar grande. Eles dizem que é uma relação, eles chamam de shofar grande, shofar maior, né? Porque quando você pega um animal, né, o chifre do animal, de um lado é maior do que o outro. Nunca tem, que nem a gente, né? Eu estava falando no outro dia, quando a gente pega, parece que todo mundo, não sei nem se um médico aí pode explicar isso melhor, parece que a gente tem um olho menor do que o outro. Né? Não sei se todo mundo é assim, né? Não sei como falar que era assim mesmo. Mas o chifre do animal, assim, tem um lado que é maior do que o outro, e ele representa o chifre maior e o chifre menor. E aí eles dizem que o chifre menor foi o chifre, o shofar que foi ouvido no Monte Sinai. E esse shofar menor foi ouvido no Monte Sinai porque ele representa o som que não precisa ir muito distante, porque todos estão reunidos ali ao redor do monte. Mas que no final do tempo, no tempo do Mashiach, o som que seria tocado, o shofar, seria o chamado shofar do Mashiach, que é o shofar maior. Porque é um shofar que iria alcançar terras distantes, aqueles que estariam distantes. Olha, aqueles que estão distantes da revelação de Yeshua vão ser alcançados por esse som nesse tempo que a gente tem. Bom, e aqui o shofar, um shofar de carneiro, que é o mais tradicional, que a gente tem lá naquele momento da chamada Akedah, da amarração de Isaac, né? Onde foi dado um cordeiro em lugar de Isaac ali. E aí tem ali aquele chifre, o chifre que representa exatamente aquele sacrifício, por isso a relação também com Yeshua, Isaac, prefigurando, né, ali Yeshua naquele momento. E aí eu vou falando as coisas, eu vou lembrando, desculpa, Josmar, muita coisa. Tem tanta coisa linda, gente, que a gente tem recebido do Eterno nesse tempo que a gente está vivendo. Eu estou falando de Isaac e Abraão e Isaac, que eu estou lembrando que a literatura vai dizer que Isaac era tão parecido com o seu pai, Abraão, que quem olhava para Isaac confundia ele com o próprio pai, né? E a gente olha para a figura de Yeshua, né? Ele fala, quem vê a mim vê o pai, ou melhor, porque a identidade está exatamente porque ele está cumprindo a obra do pai ali. E quando eu falei de nós sermos o shofar, é porque o Eterno soprou em nós na criação. E nós precisamos, o som que sai de nós precisa ser esse som que vem do alto. Precisa ser a voz do Eterno. A palavra do Eterno, assim como Yeshua falava as palavras do Pai, nós precisamos emitir esse som, o som do Pai. Né? A instrução do Pai precisa ecoar através da nossa vida. E aí nós temos o shofar, né, aqui presente, que a gente tem tocado todos esses dias, que é trazer essa realidade. Então, vou aproveitar que ele pediu para tocar o shofar, né? Tomara que eu não faça vergonha aqui no toque do shofar nesse momento. Não é nada. Mas que nesse tempo, Josmar, todos que estão nos assistindo, aqueles que ainda vão assistir essa live, que eles possam receber essa essência desse mês. Teria muito mais para a gente trabalhar. Tem as tribos, né? As tribos de cada mês que traz informação. Cada mês também tem uma letra. A letra desse mês é a letra Yud, né? Que a gente está vivendo. E cada uma dessas características tem o seu significado e a sua mensagem, né? Que chega até nós. Inclusive tem a Mazal. Mazal é a constelação que eu falei no início. Sim. Né? O símbolo. E aí você vai entender por que eles falam Mazal Tov. Mazal é uma constelação. Na verdade, eu estou declarando que aquilo que o céu está profetizando nesse tempo repouse sobre a sua vida, né? Que essa bênção, essa coisa boa, né? Tov, que está sendo anunciado no céu, repouse sobre a sua vida. E você tem Mazal ali. Então você tem as Mazalot, né? Ali que são as constelações. E aí tocamos que o som do shofar, então, chegue a cada um de nós nesses dias, nesse tempo, despertando a nossa vida para aquilo que o Eterno está conduzindo cada um de nós, então, em nome de Yeshua, o Mashiach. Em nome de Yeshua. Então, nós temos 3 toques que a gente faz aqui e eu vou tocar para vocês, então.
Amém. Amém. Traga esse tempo à vida de cada um de vocês. Foi muito bom, tem sido Amém. muito bom viver esse tempo. Cada ano que eu vivo, eu sou um cara vibrante, Osmar. Dá para perceber, né? Sim. Eu amo muito o Eterno, amo muito as suas instruções, E é amo muito poder estar vivendo maravilhoso. esse tempo, estar inserido nesse tempo e poder estar compartilhando com todas essas pessoas que também têm buscado isso. Apenas um alerta, pessoal, vai tranquilo. O Eterno, ele vai dando cada coisa a seu tempo, e aí você vai se aperfeiçoando a cada momento e a cada passo. A gente chama aqui de meoto, né? Cada momento ele vai dando um pouquinho mais para nós, e nós vamos receber ainda muita coisa que está por vir para a nossa vida, com certeza. Amém. Pode ficar certo disso. E eu recebo se Deus isso quiser, também. o Eterno permitir, estaremos aí juntos um dia sim, para estarmos aí juntos aí, trazendo mais de um assunto para a gente estar compartilhando. Amém, assim seja. E o pessoal que está assistindo aí, manda nos comentários, o meu amado, eu sou do meu amado e meu amado é meu. Depois que ouve o som do chofar, como explicou o nosso Rocha aqui, temos que dizer isso. Então, manda aí nos comentários. Muito obrigado, Rocha, pela entrevista. Muito obrigado mesmo. Foi, assim, esclarecedor, foi maravilhoso. Cada palavra, cada ministração que o Senhor fez agora, que o Senhor deu agora, o Senhor derramou muitas bênçãos para nossas vidas. Muito obrigado mesmo. E espero que o Senhor venha no nosso programa. Amém. Sim, vamos marcar isso sim. Eu vou até fazer eu trouxe uma literatura aqui, que para mim é uma literatura bem completa, acerca dos tempos e dos meses, né? Se uma pessoa quiser adquirir, não é minha, não é jabá, não. Essa literatura, não sei se você conhece, né? Não, não conheço. conheço. Conhecimento Judaico é um livro bem grosso, mas ele trata cada um dos meses, trazendo o significado dos meses, as tribos, né? Então, ele traz os acontecimentos, coisas que aconteceram na história do povo de Israel dentro desse período, para a gente ver como que realmente existe uma conexão com a mensagem do tempo também. Então, é o livro do conhecimento judaico. Tem na editora Sefer. Você entrando na editora Sefer, tem lá disponível. É um bom caminho para a gente começar a conhecer e compreender e se conectar aos tempos do Eterno. Maravilha, já vou comprar o meu já. Já vou comprar, adorei. Muito obrigado. Muito bom. Muito obrigado mesmo pela entrevista. Até um próximo, né? Vamos fazer mais entrevistas aí pelo Instagram também, ou até pelo YouTube. E a gente vai estudar muito mais sobre os meses, sobre os anos, sobre tudo que está por vir aí ainda. Porque cada mês é especial, cada mês tem uma mensagem nova. Então, isso vai ter palavras de montão para falar. Com certeza. Essa parte das constelações, então, se a gente entrar no assunto, a gente pode preparar um Nossa, dia aqui. vamos lá. Pessoal, é algo maravilhoso de se ver como que o céu revela a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Ah, com certeza. Vamos marcar para falar sobre isso sim. Shalom, shalom a você que está nos assistindo. Shalom, Rosh. Shalom. Até o próximo programa. Obrigado, eu que agradeço aí o seu convite, a participação de todos que esteve conosco também. Tchau, tchau. Tchau, shalom. Shalom.